Mais um aumento no preço do diesel desencadeou um movimento que parou rodovias e estradas de todo o país. A greve dos caminhoneiros atingiu 25 estados, mais o Distrito Federal. Cidades de todo o país registraram falta de combustíveis, alimentos e outros itens por conta da paralisação. Mas os protestos dos caminhoneiros serviram de palco também para outras reivindicações que não se limitaram às exigências da categoria, como a renúncia do presidente Michel Temer e a volta de uma intervenção militar. Mas quais são as consequências dessa greve para o Brasil em tempos de eleições? Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio também, pela TV Univale. Hoje quem me acompanha no programa é a acadêmica de jornalismo Luana Amorim. Oi, Luana. Boa tarde, Lisa, e boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, e também curtir nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, estamos recebendo dois professores da casa aqui no programa hoje. Professor Carlos Golembiewski, do curso de Jornalismo e Relações Internacionais também, né, professor? Comércio Exterior. Comércio Exterior, desculpa. Bem-vindo, então. Obrigado, Lisa. Obrigado também o pelo convite. professor Eduardo Guerini, do mestrado em Gestão de Políticas Públicas aqui também da Universidade. Bem-vindo também, professor. Obrigado, é um prazer estar aqui nesse momento de crise, de caos e de muitos problemas de ordem política e social. Então, pedimos a ajuda de vocês para nos fazer entender um pouco mais o que está acontecendo, que cenário é esse que estamos vivendo hoje. Bom, falta de combustíveis nos postos foi apenas uma das consequências dessa greve, todo mundo percebeu diretamente. Claro que também o movimento acabou trazendo redução nos estoques de alimentos, que é outro ponto muito forte que todos sentiram, cancelamento de aulas, serviços, enfim, outros problemas derivados, né, lógico, da falta dos combustíveis. Agora, o motivo da paralisação foi o aumento que a Petrobras fez no preço do diesel. Gente, em geral, qual a leitura de vocês dois sobre essa paralisação? Vou começar com o professor Eduardo Guerini. Bom, a paralisação dos caminhoneiros, que começou pelos autônomos e depois se estendeu às transportadoras e depois criou esse caos de desabastecimento, falta de combustível, um clamor popular de indignação, ela resulta de uma política de realismo tarifário que foi adotada pela Petrobras a partir de julho de 2017, que provocou mais de 107 aumentos na gasolina e no diesel e que impactou basicamente sobre a vida de todos. Diante desse realismo tarifário, apesar da inflação baixa, o que se vê é que categorias que fazem o transporte rodoviário começaram a entrar em colapso. E mais do que isso, todos os setores começaram a sentir o peso desses reajustes. A própria dona de casa, com o preço do botijão de gás, demonstra que numa situação de recessão, de crise econômica, aplicar o realismo tarifário é algo estapafúrdio, extemporâneo e falta uma sensibilidade social para as políticas de governo. Isso significa dizer, dar autonomia à Petrobras, que estava com um problema de liquidez, de caixa, de alto endividamento, exigiria um sacrifício ainda maior, quando, na verdade, o governo poderia ter usado outras alternativas para evitar que isso impactasse sobre a vida das pessoas, dos transportadores, e mais uma vez mais nós vemos o que? Falta planejamento, previsibilidade e, essencialmente, todo mundo estava clamando por ferrovias, quando nós vemos aí uma falta de compreensão daquilo que se chama infraestrutura brasileira, que hoje está toda ela pautada no modal rodoviário, sem interligação com os outros modais. Resultado, descobrimos que o Brasil está a descoberto no planejamento, que é refém e que Temer e sua equipe flertaram por causa, apesar de caminhoneiros e associações de caminhoneiros, a Bicanha, etc., terem pautado essas reivindicações desde outubro de 2017. Pois é. Professor Carlos, qual é a sua leitura desse cenário? Eu acho que eu também faço uma leitura na mesma linha do Guerini, né? Eu acho que esses aumentos foram precipitados, até que porque os salários também não estão subindo, né? Como está subindo o combustível, e parece até meio infantil, né? De alguma forma, porque, poxa vida, a gente com todo um passado, né, de inflação, uma inflação violenta, né, pautada sobretudo no reajuste dos combustíveis. Aí de uma hora para outra
a gente vai reajustar os combustíveis de acordo com o preço internacional do petróleo. Então, assim, do dia para a noite, né, eu acho que foi até, como o Guerrini falou, falta de planejamento, faltou sensibilidade, né? Então, foi uma categoria que explodiu e poderia ter explodido tantas outras, né? Eu acho que a gente está num sufoco, vamos dizer assim, e só foi uma bolha que explodiu, né? E podem vir outras, infelizmente. Agora, eu acho assim, aí ele parece que assim, vou resolver a Petrobras e o país, né, que se exploda. Não é bem assim. E aí gerou todo esse caos. Eu acho que, em síntese, é isso. Certo. Durante essas 2 semanas, 25 estados e o Distrito Federal registraram paralisações em suas principais rodovias. Professor Carlos, quais são então os aspectos positivos que a greve trouxe para o Brasil? Olha, positivos... Bom, como é que dá para dizer? Eu acho que a única coisa positiva que eu vejo talvez seja essa cidadania das pessoas, né? Desse poder de manifestação, de ir para a rua, de mostrar realmente que as pessoas estão com o copo bem cheio, né? Não aguentam mais tantos reajustes, tantas coisas, né? E eu acho que nesse sentido foi bom, já que até, de alguma maneira, a classe média está um pouco acomodada, né? Está ali esperando, vamos crescer. Então, acho que os caminhoneiros foi uma ponta de um reflexo que foi importante eles dizerem não, né? Nós dependemos disso. E eu acho que também um outro aspecto que é interessante dizer que, poxa, não sei se é positivo, mas é negativo. Acho que a gente tem, né, uma dependência muito grande, né, do caminhão, das estradas, né, que eu acho que mostrou que é um modelo também que eu acho que faz mal para o país, né, porque haja petróleo, haja combustível, não tem uma alternativa, né, até o Guerrini falou nisso ainda há pouco, destruímos a nossa malha ferroviária já há algum tempo, né? Então hoje a gente paga um preço muito grande, né? E isso a gente enfrenta, por exemplo, quando viaja, né? Como é difícil viajar no Brasil. Não adianta fazer estradas. Esse modelo aí, né? Mostrou as estradas vivem abarrotadas de caminhão, não tem estrada que chegue, né? Que é um modelo todo, um país enorme, poxa vida, não ter uma malha ferroviária decente. Então eu acho até que esse serviu para mostrar, né, o quanto nós estamos atrasados em muitas coisas, o quanto nós destruímos o nosso patrimônio que nós tínhamos. Bom, o governo acabou fechando o acordo, então, com várias entidades representantes dos caminhoneiros. A última, a dos autônomos, eu penso, os verdadeiros autônomos, talvez, que é a ABICAM, né? Foi a última a fechar o acordo. E, mesmo assim, o que a gente tem visto é que alguns bloqueios permanecem, alguns manifestantes continuam paralisando as estradas, e aí surge uma bandeira um pouco trazendo várias controvérsias, que é a bandeira da intervenção militar, né, professor Guerrini? Como lidar com essa situação agora? Ainda neste momento, alguns manifestantes permanecem, então, fazendo esses bloqueios. O que pensar, como lidar com essa situação? Bom, desde o início da paralisação já existiam algumas faixas em caminhões pedindo a intervenção militar, a ação do Exército, etc. O governo usou, dentro das prerrogativas constitucionais, a garantia da lei e da ordem. Os militares estão intervindo. Se eles pedirem intervenção militar, estão intervindo. Mas a intervenção militar que esses grupos estão pedindo é um golpe militar. E isso depõe contra a nossa cidadania, contra a nossa democracia, porque a liberdade deles protestar, a liberdade deles paralisarem é fruto de uma luta pela democracia para sair do estado ditatorial. Alguns lunáticos, alguns sujeitos que estão fora da realidade, acham que o poder e a força resolvem problemas estruturais da sociedade brasileira, problemas econômicos, problemas de desigualdade, e isso é muito perigoso. Flertar com o caos é sempre perigoso, porque pode nos levar para um abismo institucional, um descrédito, e como o Carlos falou, o copo está cheio demais, a indignação está levando as pessoas a buscar soluções que são soluções sempre pelas extremidades. Nem a extrema esquerda, nem a extrema direita. Mas o que se vende é a falsa ideia de que os militares colocarão ordem numa sociedade que é complexa. Nem os militares que estão atuando no Gabinete Institucional de Inteligência, GSI, de Segurança Institucional, admitem isso, porque necessariamente eles compreendem que a fraqueza do governo Temer, a debilidade do governo Temer é que produziu isso. A falta de diálogo, ou seja, faltou mais diálogo, mais democracia para compreender esse problema que é realmente grave dos caminhoneiros autônomos.
E a população brasileira, 87% apoia o movimento, mas não querem pagar a conta. Então, eu vou repetir, há um custo para se manter a democracia. E esse custo é essas crises momentâneas que são passageiras. E nesse momento, prudência e cautela é muito bom, como dizia a minha avó, prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Você até levantou um ponto que é isso. Parece que as pessoas não entendem ou não recordam o que aconteceu no Brasil durante a ditadura militar, que começou com o golpe militar, enfim, quando os militares estavam no poder no Brasil, né? Por que isso acontece? Mesmo às vezes pessoas que viveram esse período ainda acreditam que a salvação seria a intervenção militar. Porque as pessoas desconhecem a realidade desses períodos e elas têm, vamos dizer assim, uma ignorância histórica. Teve um empresário aqui, inclusive, que admitiu o uso da força, dizendo que nas universidades se prega o comunismo. Eu acho que o empresário deveria voltar aos bancos escolares, estudar um pouco mais, inclusive diz que não existiu ditadura em Pinochet. E foi o mesmo que disse que deveriam incendiar-se os caminhões da empresa dele. E que foi chamado pela Polícia Federal. Furassem bloqueio. Pois os primeiros caminhões que foram abastecer o aeroporto de Luz eram dessa empresa. E ele foi desmentido pelo próprio fundador da empresa. Então, nós temos que tomar um cuidado, porque essa indignação que flerta com intolerância, ela requer o quê? Requer uma internação provisória na biblioteca. Quer completar, cara? Não, eu queria comentar só isso, que eu acho assim, que o legal, até tu falou um ponto positivo, que eu acho que é isso, que é esse poder de se indignar, que eu acho que essa greve recupera, né? E, como eu falei, o copo tá cheio ali, então as pessoas se indignando, revoltadas com tantos desmandos, com tanta corrupção, com tanta falta de planejamento, aí vem pessoas completamente alheias dizer que querem ditadura, intervenção, e é totalmente fora, né? Porque ao mesmo tempo que ela traz esse posicionamento, bom, vamos lutar pelo nosso direito, pelos nossos direitos, aí vem outras pessoas querendo que nos prendam numa caixinha, né? Que isso não existe. E uma coisa legal que as pessoas esquecem, que é o seguinte, nós estamos num mundo global, então não é uma intervenção, como o Guilherme falou, não é um exército que vai. Hoje a gente produz aqui para o mundo inteiro. Então, tem variáveis, tanto que a gasolina pode subir por causa dos preços internacionais. Olha só, então, pensar que uma farda, uma corporação vai resolver um problema de um país é ser reducionista, né? E acho que a Venezuela aqui do lado tá mostrando isso. Não é isso, né? Antes do intervalo, só a produção resgatou uma matéria publicada pelo Estadão no ano passado, em 2016, em que o general Eduardo Vilas Boas afirma que haveria chance zero de retorno dos militares ao poder, mas que os tresloucados podem gerar uma reação em cadeia. Então, realmente, é o que acho que a gente está vendo aqui. Os próprios militares não foram convidados para essa intervenção e eles estão sendo citados, né, de uma maneira totalmente indevida. Intervalinho? Voltando já já? Vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta a falar sobre a greve dos caminhoneiros aqui no Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz, hoje conversando sobre os reflexos da paralisação dos caminhoneiros. Nossos convidados, o professor Carlos Golembiewski e o professor Eduardo Guerini. Bom, um dos pontos que vem levantando discussão entre os internautas é o modo como a mídia vem tratando o assunto. A Rede Globo, por exemplo, a mais criticada, adotou um enfoque sobre os problemas que a greve vem gerando, evitando apontar os motivos ou contextualizar a greve. Professor Carlos, como que tu observa isso? Eu achei assim, eu observei até agora uma cobertura muito assim, nos postos, né? Vamos ver como é que tá, tem gasolina, não tem, muito, né? O bem e o mal. Mas eu acho que eles não foram a fundo mesmo. Eu acho que poderia ter investigado muito melhor, né? Principalmente discutir a questão até o Guerini falou lá no início, a questão da desigualdade, a questão dos salários muito baixos, outras coisas, os erros do governo, né? Não se questionou a questão dos preços internacionais, né? Então, tudo isso trazendo agora num país que está com os salários lá embaixo, com tudo isso. Então, acho que foi muito, maniqueísta, né? Quer dizer, ou o bem ou o mal. Então, assim, poderia ter se aprofundado muito mais, tanto que em algum momento a cobertura ficou muito chata, né? Porque, não tem, pode andar. Então, eu acho que não foi legal. Poderia ter se aprofundado mais, com mais análise. Eu acho que ainda falta, né? Principalmente no horário nobre, a gente ter, né? A participação de economistas com análises mais profundas, mais reais.
reais. Eu vi, por exemplo, aqui a nossa NSC trazendo lá o presidente da Fiesc, nada contra o seu Glauco, tudo bem, só que, poxa vida, por que não ouvir os trabalhadores também? Então, como é que está Santa Catarina? Poxa vida, é esse povo que leva o Estado para frente. Eu fico pensando, olha só, que desigualdade, né? Se nós exportamos para o mundo, temos um salário mínimo hoje de $300, não dá $300 hoje, então assim, poxa vida, eu acho que teria que ter aprofundado mais, porque ficou muito assim nos 46 centavos, né? O negócio é muito reducionista isso, gente. E você né? colocou bem para a mídia, para o horário nobre, né? Para o horário em que a maior parte da população está acompanhando a TV convencional, né? Ficou até muito... em outros canais a gente vê nas discussões. TVs alternativas teve mais discussões, como a TV a cabo, né? Daí na Band News, por exemplo, a própria Globo News também. Mas mesmo assim, eu acho que falta aprofundar mais. Falta, por exemplo, pegar uma planilha de um caminhão direitinho. Né? Se falou muito ano passado, eu acho. Poxa, vamos ver isso aí, né? Vamos ver quem é essa pessoa, né? Então ficou ontem a encerrar, o fulano está chegando em casa. Puxa vida. Só isso, né? Vocês acham que a liberdade de imprensa, em algum momento, ficou em jogo ali? Porque eu me lembro, especialmente, dos primeiros pronunciamentos com os ministros, apresentando aquela tentativa de acordo. Ali foi uma sensação de desentendimento total entre os membros do governo. E eles vieram anunciando que todas as entidades assinaram um acordo, menos uma. Só que essa menos uma era a principal delas, né? E logo após, eu acompanhei uma TV que tinha o áudio aberto, era a Band News, inclusive você citou, e houve ali uma entrevista coletiva, entre aspas, porque 4 jornalistas puderam se manifestar, e aí acabou ali, poucas perguntas muito superficiais. O que você acha, professor? Bom, de maneira geral, a grande mídia ela fez uma cobertura meramente descritiva, né, e chapa branca, manipulando, inclusive, a opinião pública. Eu lembro que ela começou apoiando o movimento e agora está demonizando o movimento. E fala hoje de infiltrações, como se isso não ocorresse em qualquer movimento social. E, mais do que isso, jornalistas que muitas vezes interpretam o fato que é regurgitado pela assessoria de imprensa governamental. A própria entrevista coletiva dos ministros, em nenhum momento, só depois do agravamento, levou em consideração que essa pauta já estava há muito tempo sendo tratada pelas associações de caminhoneiros e também não levou em conta aquilo que se chama a Associação Alternativa, a ABICAM. Um governo que admite que foi derrubado pelo WhatsApp é um governo débil. Ou seja, você ser dirigido por um presidente, por uma equipe ministerial que faz a seguinte, o Carlos Marum, que é o secretário de governo, dizendo que, fizemos um acordo com algumas associações e pensávamos que tinha acabado o problema. E que, em seguida, quando continua o movimento, nós chegamos no 10º dia, ele disse que o WhatsApp é muito mais eficiente que os sindicatos. Ora, é um governo que, ao meu ver, ele tem problemas de entendimento da realidade brasileira. E só para finalizar, mais do que isso, a imprensa local tratou sempre de um viés orientado por condições do que empresariado, o prejuízo. O prejuízo é de todos, de toda a sociedade. Todos pagam, um cidadão comum paga. Não tratou devidamente com especialistas. A NSC, inclusive, jornalistas assumindo o papel de analistas políticos e econômicos. Eu acho que tem um velho ditado, cada macaco no seu galho. E, mais do que isso, um sentimentalismo barato, parecia aqueles programas de grande audiência, aqueles popularescos, que queriam ver o caos, a crise, e daí quando tomaram... foram tomados pela realidade, viram que eles estavam envolvidos no mesmo caos e crise. Ou seja, a imprensa continua manufaturando a realidade, né? Manufaturando e manipulando fatos. E eu queria até falar, não sei se posso acrescentar só uma coisinha, eu achei, não sei o que o Guerini achou também, mas eu achei que o governador também, né, e não só ele, vários políticos, eles se esconderam e a imprensa não cobrou. Eu achei uma vergonha, depois de todo o estado do Nordeste já ter gasolina, todo mundo já ter gasolina, aqui nós não tínhamos. Culpa do governador Eduardo Pinho Moreira, que apoiou, queria surfar na onda da opinião pública e depois usou a lei e a ordem. E aí não assumiu a responsabilidade. Não, eu acho que faltou autoridade. O de São Paulo, pelo menos, foi para lá, vou ligar para os
para as distribuidoras e vamos Claro, agir. Pô, eles se imagina. escondem, eles são servidores, gente. Com certeza. Então, acho assim, e aí Perfeito. quanto que mostra que nós estamos aí num modelo, né, arcaico, que parece que nós não saímos da ditadura ainda. Nós temos esse vício de ser muito governista, né? Tanto que tu fica lá dependendo da Defesa Civil o tempo inteiro. Pô, ninguém questiona nada. Pô, né? Eu achei que poderia ter avançado mais. Acho que a gente pode melhorar muito isso. Certo, e bom, falando um pouquinho dessa questão que o professor Guerini levantou, que é o WhatsApp, né? Outro ponto também que causou preocupação foram as notícias falsas que circularam durante toda essa semana de manifestações, enfim, durante essas manifestações. Professor Carlos, de que forma que tu vê isso, né? As fake news, como que elas afetam esse movimento? Pois é, só para pegar um exemplo ali perto de casa também, né? Eu passei, perguntei se ia ter gasolina, falaram não. Ó, a gente pediu, não tem a confirmação, talvez só amanhã. Aí eu fui pro centro de bicicleta. Aí eu voltei, tava aquela fila enorme, o caos instalado. Olha lá, a frentista tremendo, olha aí, não sei o quê. Eu tô com medo de trabalhar. Então, assim, do nada, e eu fui numa fruteira lá no centro e me falaram, pô, vai ter gasolina lá no Itavel, né? Que é perto da minha casa. Gente, então, olha só, olha como é que estamos. Então, estamos vivendo um momento extremamente delicado e daí até os ânimos se exaltaram lá, porque as pessoas querem ter gasolina. Ouvi falar, tudo que é boato. Eu acho que assim, é mais um momento talvez para a imprensa se afirmar, né? E nós temos uma imprensa de qualidade, né? E as pessoas voltarem a acreditar na imprensa também. Eu acho que esse é o momento. Responsável com a realidade, comunicando devidamente os fatos. Bem. Exatamente, eu acho que isso que é importante, porque senão fica assim, porque com esse momento, até para citar o Castells, né? Autocomunicação, todo mundo pode postar uma coisa. E agora, puxa vida, e se eu não gosto de ti, né? Eu vou postar uma coisa contra ti. Sim, aí eu acho que fica bem o exemplo do que é liberdade de expressão e o que é liberdade de imprensa, né? Que as pessoas confundem muito. Eu lembro que durante essa semana eu recebi no grupo do WhatsApp da minha turma que era o comunicado que o PCC estava envolvido nas ondas das manifestações, enfim. Então daí tu pensa assim, às vezes até a gente que está estudando é vítima disso. E eu acho que o pessoal tem que desconfiar mais, até porque hoje também é um buraco negro a questão do faturamento deles, né? E aí até outro dia lendo uma entrevista do Habermas, ele falando isso. Pô, é a primeira vez que surge uma revolução na comunicação, só que o meio, ele já te vende antes de dar informação. Ele já vendeu os teus dados. Então, ou seja, né, nós temos que, nós estamos buscando informação onde não tem informação. Aí eu acho que é o momento de reforçar o papel da imprensa. Gente, eu preciso puxar uma última abordagem, que a gente está no finalzinho. De que forma essas manifestações, essa paralisação pode impactar nas eleições que estão aí já chegando? Sem sombra de dúvida, eu acho que tem perdedores. O primeiro perdedor é Bolsonaro, que afirmou, e grandes grupos milicianos que defendem essa ideia da autoridade, do poder, usando artifícios para o caos, ou seja, vendeu o caos para depois vir com a ordem. Bolsonaro perde, mas a classe política perdeu uma grande chance de ter responsabilidade com o Brasil. Os políticos tradicionais, os partidos, perderam chance de novamente se afirmar como interlocutores da sociedade. E daí nós ficamos reféns do espontaneísmo, da liberdade de expressão individual e mais, a imprensa tem um papel crucial. Então, nós tivemos vários perdedores, mas a sociedade ganhou. Porque assim, essa paralisação demonstra que categoria unida, com foco, vence governo, e um governo fraco, obviamente, é mais fácil. Mas, inegavelmente, as eleições vão ser pautadas por dilemas relacionados a Petrobras, a livre mercado, a soberania, e a economia voltou na pauta do dia. Não é nada de corrupção, é a economia a grande questão. Nós estamos aí com dados saindo da economia, que a economia está naufragando novamente por conta de falta de visão de longo prazo. A ideia de ideologia do curto prazismo da Petrobras deu nisso. Nós vamos colher resultados no segundo trimestre e provavelmente um crescimento abaixo de 2%. Só para finalizar, os brasileiros têm que acordar para a realidade, porque se eles não intervirem na realidade, nós ficaremos reféns desse projeto, que é um projeto construído nos corredores do Planalto, no conchavo de bastidor, e nós temos que exigir dos políticos responsabilidade com interesse público. Muito bem. Carlos, sua visão. Eu só queria falar assim, que eu acho que nós temos que retomar, é o seguinte, que para a gente ser um grande país, que os governos têm que ter medo do povo.
Esse o Guerini falou, unido, respeitar o povo mais, cada vez mais, e os políticos não sumirem nas horas, principalmente como agora, nas horas mais difíceis. Então, acho que isso que a greve trouxe, eu acho. Nós temos que retomar a nossa cidadania e parar de dizer, não, a política não tem nada a ver comigo. Não, tem muito a ver, porque é o teu salário que está em jogo, tudo está em jogo. Então, assim, temos que recuperar o medo do povo, o medo da população. Muito bem. Gente, muito obrigada. No nosso tempo, podíamos fazer uma série, né? Porque tem muita coisa para a gente tentar entender nessa nossa sociedade hoje. Mas conversamos hoje com o professor Eduardo Guerini, do mestrado em Gestão de Políticas Públicas aqui da Univale. Obrigada, professor. Obrigado uma vez mais. Sempre é bom conversar e debater com colegas nesse momento, nesses problemas cruciais da sociedade brasileira. Obrigada também, professor Carlos Golembiewski, curso de jornalismo, comércio exterior. E também o mestrado. Também está no mestrado, desculpa. Mestrado. Eles circulam por várias áreas. Também foi um prazer estar aqui. Espero ter contribuído para a reflexão dessas ideias todas. Bacana, muito obrigada pela presença e a gente se vê então no próximo programa. Até lá!